Agora que você já realizou o exercício, nós vamos para a correção, mas antes vou esclarecer com você um conceito. Eu tenho aqui uma função chamada de carregar dados e essa função ela precisa de um arranjo de pilotos e um arranjo de tempos para ela poder funcionar. Então eu criei o arranjo de pilotos. Como nós estamos usando arranjo do formato dinâmico, esse arranjo pode ser com 3, 4, 5, 1000 posições, não importa. Então a gente fornece esse arranjo de pilotos para essa função. Assim que eu forneço esse arranjo para essa função, ela passa a manipular os dados desse meu arranjo. Então, a cada dado que essa função solicita do piloto, eu vou fazer uma atualização no meu arranjo. Então, para esse arranjo que foi fornecido para ela, que foi passado por parâmetro para ela, agora ela vai estar manipulando os dados desse meu arranjo. Então, a primeira vez que eu carreguei um determinado piloto, ele manipulou a primeira posição, na segunda vez manipulou a segunda posição e assim sucessivamente. Agora que nós já esclarecemos esse conceito, vamos lá então para o Flow Algorithm. Aqui no Flow Algorithm, de todo aquele sistema que nós tínhamos anteriormente, agora o que nós temos aqui no fluxo principal é o número de pilotos, uma variável número de pilotos, solicita e lê o número de pilotos e cria então pilotos e tempos de forma dinâmica, nossos arranjos de forma dinâmica. Aí eu tenho a função aqui que eu tinha mostrado para vocês, que é carregar dados, e essa função carregar dados, ela solicita o arranjo pilotos e o arranjo tempo. Então vamos lá para a função carregar dados. Internamente nessa função, ela vai fazer o que nós fazíamos anteriormente no fluxo principal, mas agora essa função ela é responsável só por carregar os dados. Então a função carregar dados, como ela tem um nome que é carregar dados, como parâmetro de entrada, ela tem aqui um arranjo do tipo pilotos e um arranjo do tipo tempos. Aqui o arranjo do tipo pilotos, sempre que você for criar um parâmetro e ele é do tipo arranjo, nós só marcamos aqui. Diferente de criar uma variável do tipo arranjo, quando você cria um parâmetro do tipo arranjo, você não precisa informar para ele o tamanho, pois ele é criado perante ao tamanho do arranjo que é fornecido para ele. Como aqui no slide nós fornecemos um arranjo para ele com 4 posições, então ele vai se adequar ao tamanho do arranjo. Se fosse um arranjo com 10 posições, ele teria então 10 posições. Aqui nós fizemos um arranjo de pilotos e um arranjo de tempo, piloto caractere, tempo real, não tem retorno essa função, e aí nós criamos aqui um ID para poder controlar a estrutura para aqui. O que mudou aqui é o seguinte, antes nós tínhamos que de ID inicializado de 0 até o número de pilotos menos 1. Como eu não estou solicitando nessa função o número de pilotos, que eu li lá, que criou a partir desse número o tamanho do meu arranjo, aqui eu estou verificando o tamanho do arranjo. Essa função size já é uma função do próprio Flow Algorithm. Essa função ela tem como funcionalidade verificar o tamanho de um array. Então eu dei para ele o array, o meu arranjo pilotos, e ele me retornou o tamanho desse arranjo. Então, se o tamanho é 4, eu estou fazendo 4 menos 1, que seria 3. De 0 a 3, nós temos 4 posições. Então, para isso, eu coloquei aqui o menos 1. E aqui, como era anteriormente, nós informamos o piloto, aqui o nome do piloto, e solicitamos o nome do piloto e nós lemos o nome do piloto. E agora eu tenho que ler então o tempo do piloto. Cada piloto tem o seu tempo e o tempo do piloto é dado através da média de 4 voltas. Então nós criamos aqui uma função marcar tempo. Essa função marcar tempo, ela solicita o nome do piloto, então eu estou passando para ela o nome do piloto na posição ID. E quando ela é executada, vamos lá para a função marcar tempo. Função marcar tempo, ela recebe então o nome do piloto do tipo caractere. Temos aí uma variável tempo médio. Temos um ID que vai ser o controlador dessa função. Para tempo médio, nós inicializamos ele em 0. Aí na função de repetição para ID inicializado em 1 até 4, faça, e aí nós possibilitamos ler as 4 voltas do piloto. E assim que eu termino de ler as 4 voltas do piloto, para tempo médio, eu divido
a soma do tempo por 4, eu tenho o tempo médio nessa atribuição aqui, e finalizando aqui eu retorno esse tempo médio, e quando ele retorna o tempo médio, ele retorna para a função que tinha chamado ele. Então, tanto a função principal pode chamar uma função, quanto uma função alternativa pode chamar uma função também. Então, aqui é uma função alternativa a carregar tempo, chamando a função marcar tempo. A hora que essa função termina a sua execução, ela carregou, então, aqui, por exemplo, ela tinha carregado 2 dados ainda. A hora que ela termina a sua execução, ela termina de carregar o nosso arranjo de pilotos e os tempos desses pilotos. Aí eu volto para a minha função principal. O próximo passo agora é ordenar a minha grid. Para ordenar o grid de largada, fica da seguinte forma. Eu preciso novamente de pilotos e tempos. Eu só usei o P aqui para ficar com parâmetro pilotos, parâmetro tempos, também no formato array, igual nós tínhamos feito anteriormente. E aqui, utilizando a função do flow algoritmo size, fizemos igual nós fizemos na outra função e utilizamos aí o método bolha. A única coisa que nós tiramos toda essa funcionalidade do fluxo principal e passamos essa funcionalidade agora para o fluxo alternativo. E assim que a grid termina de ser ordenada, eu tenho a função exibir grid, que é a função aqui chamada por último no meu fluxo principal. Ela recebe como parâmetro tanto o nome do piloto quanto o tempo do piloto. Então ela recebe como parâmetro os 2 arranjos. Exibir grid, desculpa. Aqui, então, ela precisa então do piloto e dos tempos dos pilotos. E aí a gente faz uma estrutura de repetição baseado também no tamanho do meu arranjo que foi fornecido para ela. Ela vai executar, então, baseada no tamanho do arranjo, ela vai executar a quantidade de vezes que for necessário a estrutura de repetição e para cada vez que ela executa, ela mostra o piloto, então, que se encontrava no índice daquele arranjo, tanto o piloto quanto o tempo desse piloto. E voltamos aqui à nossa função principal. E observa que desta forma o nosso algoritmo ele fica bem mais visual, então ele fica bem mais simples de ser entendido, já que cada função tem a sua responsabilidade específica e ela executa apenas aquela responsabilidade. Fica o nosso algoritmo então muito mais limpo aqui. Então, nesta aula aqui que nós vimos a resolução de um exercício utilizando função e melhorando o exercício que nós tínhamos feito nas aulas anteriores. Por essa aula nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima aula.